meus primeiros anos. Antes de começar, de continuar o assunto de funções, eu queria agradecer com muito carinho meus 100 inscritos em apenas um dia, ok? Acredito que está uns 130, 140 inscritos no canal. Espero que realmente estejam ajudando bastante vocês nesse período, ok? Outra coisa, antes de começar a aula, gostaria de mandar um salve para Gabriel Silva, do primeiro ano B, que ele sempre me cobra, certo? Então aí estou mandando esse salve para Gabriel Silva. Vamos lá dar continuidade da função? Na aula passada, a gente viu a definição de função, lei de formação. A gente viu também domínio, contra domínio e imagem. Agora a gente vai entender um pouquinho do que é uma função injetora, sobrejetora e uma função bijetora. Vamos começar com a função injetora. Mas antes, vamos lembrar o que é uma função? Eu tenho 3 exemplos daqui para a gente lembrar o que vem a ser função. Então, eu pensei numa relação, para você não estar, professora, eu vou decorar isso, como é que vai ser? A gente vai pensar no seguinte: esse conjunto aqui, que a gente chama de conjunto de partida, que é o meu domínio, vamos pensar que todos os elementos que estão nele são os filhos, ok? Aqui são os filhos e aqui são as mães. Repetindo, o domínio, que é todo esse daqui, vai ser os filhos e aqui vai ser as mães, ok? Vê só, olha para esse conjunto. Eu tenho aqui o primeiro filho, a mãe dele está aqui. Segundo filho, está aqui com essa mãe. Esses 2 filhos estão com a mesma mãe. Isso pode acontecer, ter 2 filhos com a mesma mãe? Pode. Então, eu posso dizer que aqui é uma função. Pode acontecer isso. Segundo caso, os 2 filhos, cada um tem sua mãe. Cadê a mãe desse filho? Existe filho sem mãe? Como aconteceu isso, a gente diz que não é uma função, porque esse filho faltou se relacionar com a mãe dele, então não é função. Terceira situação, esse filho está com a mãe dele aqui. Esse filho tem 2 mães? Não. Então também, quando é que não é função? Quando sobra um elemento do domínio e quando eu tenho no meu domínio 2 imagens para um único domínio. Ou você pensa nisso aí de filho, mãe, que eu acredito que vai ajudar bastante. Então, vê só. Já que eu já sei quem é e quem não é função, vamos ver quando é que a função é injetora. Nesses 2 casos, não precisa dizer se ela é injetora, se é sobrejetora, porque se nem é função. Se não é função, ela não vai ser injetora, ela não vai ser sobrejetora. Okay? Mas se é função, tem como eu dizer se ela é injetora, sobrejetora, bijetora, por aí vai, ok? Então, vê só. Olha para essa situação. É uma função, a gente sabe que é. A definição de função injetora, ela diz o seguinte: x1 e x2 pertencente ao domínio, ok? São 2 valores distintos que pertencem ao domínio. Se eu pegar 2 elementos diferentes do domínio, tem que me resultar em imagens também diferentes. Ou seja, cada um vai ter o seu. Esse primeiro domínio está relacionado com uma imagem. Esse com imagem. Esse com uma imagem. Aqui já tem um exemplo de função injetora. Será que esse exemplo seria uma função injetora? Vê só. Esse domínio aqui, o elemento que está no domínio, está relacionado com imagem. Esse está relacionado com imagem. E os 2 aqui estão relacionados com a mesma imagem. Então, aqui é uma função, mas não é injetora. Só é injetora quando cada um tem o seu. Okay? Então, aqui, como cada um tem o seu, é uma função injetora. E no gráfico? Se vier um gráfico e perguntar, é injetora, não é injetora, como é que eu vou identificar? O gráfico da função injetora, eu vou traçar paralelas, ok, ao eixo Y, dessa forma. Eu vou traçar algumas paralelas e vou marcar um ponto.
Vou marcar esse ponto. Esse ponto está relacionado com um x aqui e relacionado com um y aqui. Ou seja, o elemento do meu domínio está relacionado com um elemento lá da imagem. Se eu pegar um outro ponto, ó, relaciona com aqui um x e o outro y. Tá percebendo que cada ponto está bem individual, né? Ó, esse termo x1, y1, tá lá um ponto. O outro já é um outro x. Ó, x1, x2, y1, y2. Será que acontece aqui também da mesma forma? Vamos ver, ó. Vamos traçar paralelas. Eu vou marcar esse ponto, ok? E vou marcar esse ponto. Agora vamos ver quem é o x1 e x2 de cada ponto. Ó, esse ponto, eu tenho aqui meu x1 para y1. Esse ponto, eu tenho um x2, que já é diferente, relacionado com o mesmo y1. Dois domínios diferentes relacionados com a mesma imagem. Então, aqui não é injetora e esse é injetora, ok? Esse não é injetora, esse é uma função injetora. O que é que vem a ser uma função sobrejetora? A sobrejetora, ele diz que a imagem é igual ao contradomínio. Isso quer dizer o seguinte, vê só. Contradomínio são todos os valores que estão no conjunto B. E a imagem é aqueles que recebem uma relação. Ou seja, a imagem é 4, 5 e 6. E o contradomínio é 4, 5, 6 e 7. Então, aqui a gente percebe que o contradomínio ele é diferente da imagem. Aqui o contradomínio é 3, 4 e os dois números que estão no contradomínio, eles são imagem. Ok? Resumindo isso aí, quando é que é sobrejetora? Quando todos os elementos que estão no contradomínio, eles estão recebendo a setinha. Aqui esse aqui faltou, então não é sobrejetora. E aqui está, é sobrejetora. E no gráfico, como é que a gente sabe isso aí? Vê só. Domínios são os reais. O domínio é esse meu eixo X, são todos os valores positivos e negativos. Contradomínio é todo o valor possível de Y, ou seja, contradomínio é isso aqui, ó. Contradomínio é todos os reais. Quem seria a imagem? A imagem é todo o valor de Y que o gráfico passa. Então, vê só. Se eu traçar paralelas, tá percebendo que o gráfico ele passa por todo o contradomínio? Isso quer dizer que a imagem é igual ao contradomínio. Então, nessa situação, ela é uma função sobrejetora. Aqui, eu tenho aqui todo o meu contradomínio, que é meu eixo do Y. Ó, todo o meu contradomínio. Quem seria a imagem? A imagem são os valores de Y em que o gráfico ele passa por ele. Ou seja, a imagem só é daqui até aqui. Porque o gráfico não passa por baixo. Isso quer dizer que o contradomínio são os reais e a imagem são os reais positivos. Porque só está daqui para cima, que é a parte positiva. Então, aqui o contradomínio é diferente da imagem. Logo, não é uma função sobrejetora. Não é sobrejetora. E essa é sobrejetora. Ok? Nas próximas aulas a gente vai fazer atividades sobre isso, ok? Até porque tem que fazer exemplos, tem que fazer atividades para poder esclarecer um pouco mais da definição. Aqui, muitos alunos têm dificuldade nessa parte. A injetora acredito que é um pouco mais fácil, ok? Então, beijão, até os próximos vídeos.